Companheiros, boa noite. Aqui estamos Boa. nós, a área da educação do 21º CEU, iniciando esse estudo, podemos dizer, né, Marta, reiniciando, porque na pandemia nós chegamos a estudar o documento da FEB ligado à infância. E já naquele momento, eu me lembro que Marta falou que seria interessante a gente estudar essa obra. Mas acabou, muitas questões, o retorno ao presencial, e nós adiamos, né? Vamos dizer assim, esse movimento do estudo. Mas aqui estamos hoje, depois da vinda de Cláudia Abreu, o nível de motivação subiu, porque só em um dia nós não teríamos condição de aprender a proposta da obra de Lúcio de Abreu e Eurípides Barçanufo e toda a equipe do Instituto Meimei. Então, é preciso que a gente continue a Olha só. estudar, a se aprofundar, para que nós possamos bem utilizar essa proposta. E eu separei aqui, do capítulo 18 da Gênesis, são chegados os tempos, o item 5. A humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazer que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Não poderiam consegui-lo nem com as suas crenças, nem com as suas instituições antiquadas, restos de outra idade, boas para certa época, suficientes para um estado transitório, mas que, havendo dado tudo o que comportavam, seriam hoje um entrave. Já não é somente de desenvolver a inteligência o de que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento. E, para isso, faz-se preciso destruir tudo o que superexcite neles o egoísmo e o orgulho. Tal o período em que doravante vão entrar e que marcará uma das fases principais da vida da humanidade. Essa fase, que neste momento se elabora, é o complemento indispensável do estado precedente, como a idade viril o é da juventude. Ela podia, pois, ser prevista e predita de antemão, e é por isso que se diz que são chegados os tempos determinados por Deus. Eu vou pedir para a Merijane fazer a nossa prece. Ok, Daísa. Vamos pedir para as pessoas fecharem os microfones para facilitar um pouquinho. Ok. Pessoal, vamos fechando os microfones, por favor. Só quem for falar é que deve abrir, porque senão fica isso na gravação. Então, vamos elevar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos, fechar os nossos olhos, buscar mentalizar a figura do nosso Mestre Jesus, com seu olhar manso, sereno, trazendo para nós essa paz, essa confiança, essa esperança,
essa fé de que tanto necessitamos. Senhor Jesus, nesse momento, queremos, em primeiro lugar, agradecer por estarmos aqui reunidos, por essa imensa oportunidade, Senhor, de juntos, reunidos, estudarmos essas lições que, com certeza, nos trarão bases, nos trarão conteúdos que vão nos auxiliar, que vão orientar o nosso trabalho de evangelização. Agradecemos por tudo, Senhor, e pedimos que nos ampare, que nos fortaleça, que esses amigos da espiritualidade, esses amigos da evangelização, possam estar conosco, nos orientando, nos intuindo, a fim de que possamos aproveitar da melhor maneira desses conteúdos que serão ministrados. Ampara, Senhor, a cada um de nós. Obrigada por tudo. Obrigada, Imério. Pessoal, só lembrando que o nosso estudo ele será quinzenal e ele terá 1 hora de duração, de 20h15 até 21h15. Eu vou passar para a Marta, que vai começar os trabalhos hoje, as reflexões, né, Marta? Boa noite a todos, né? Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo. Eu sou Marta, eu estou colaborando na área de educação espírita do 21º CEU, sou do Grupo Espírita Joana d'Arc. Então, o nosso estudo, ele é coletivo, então a gente já vai deixar isso bem claro desde o início, nos mesmos moldes que a gente fez o estudo da ação, da orientação à ação evangelizadora da FEB. Ou seja, normalmente a gente faz como? Eu sei que no momento nem todos já têm o livro, porque alguns encomendaram agora recentemente, né? Mas eu vou pedir assim, aqueles que têm o livro, a gente vai trabalhando, né, e vai trazendo algumas coisas do livro. A gente pede que seja adiantada a leitura, né, um pouco da leitura a cada encontro, porque aí a gente chega aqui já com a leitura feita, facilita, né, cada um vai marcar aquilo que achou mais interessante, e aí, na verdade, a gente faz uma conversa ouvindo todo mundo, né? Não tem nada especial, não. Um estudo bem participativo, e eu creio que assim ele fica bem dinâmico e fica bem gratificante também para todos nós, que a gente tem a possibilidade também de se colocar diante né, de cada capítulo. Aí eu conversei com a Thaisa, é sempre importante, muita gente pula nos livros essa parte inicial, e a gente acha que é importante a gente começar do começo, não do capítulo 1, mas começar de toda essa introdução, porque ela vai fazer também a gente entender o porquê desse livro existir. Então, a gente tem um prefácio, depois a gente tem uma apresentação e a gente tem uma dedicatória, que é do Lúcio de Abreu. Então, a gente vai começar pelo prefácio, porque é importante. Eu sempre falo que se não fosse importante, não existiria o prefácio, e muita gente pula. Então, eu vou falar só um pouquinho para começar e depois eu vou abrir, né? Quantas pessoas já estão de posse do livro? Levanta a mãozinha, só para a gente ter uma ideia. 1, 2, 3, 4, 5. Se puder levantar a mãozinha aqui, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deve ter umas 10 pessoas, eu acho, né? Não consigo ver muito bem. Eu acho que até mais, tá? Não, tudo bem, não tem problema nenhum. Sem problema. Então, esse prefácio é de Jean Luca, né, tá datado de 28 de março de 2017. A apresentação é da Gisela Amorim, que a gente sabe que é da equipe também, e a dedicatória é do Lúcio de Abreu, que é o autor espiritual dessa obra, né, através da médium Janaína Farias. Então, eu achei muito interessante que logo no início do prefácio, quando ele fala assim: aqui chegaste certamente movido pelo interesse que dispensas aos graves compromissos
da evangelização no orbe, né, no planeta. Eu concordei com o que ele fala, né? Todos nós que estamos aqui hoje, com certeza, aqui viemos porque temos esse interesse, né? Fomos movidos por esse interesse grande que a gente tem aos graves compromissos da evangelização no planeta, né? E a gente, no nosso trabalho de evangelização, no nosso trabalho da Casa Espírita, a gente percebe realmente o quanto é importante o compromisso com a evangelização no orbe. A gente consegue perceber tranquilamente hoje que o caminho realmente é a evangelização de todos nós, né? Se esse mundo está tão hostil, tão difícil, né, com tantas guerras, com tantas lutas, é porque realmente nós não estamos devidamente evangelizados. E tenho certeza que é por isso que nós estamos aqui hoje, para a gente se munir de mais condição, se preparar, se capacitar um pouco mais para enfrentar os desafios da evangelização, que aparentemente é uma coisa simples de realizar, mas que a gente precisa se capacitar, se instruir para tal, né? Já não cabe mais hoje a gente fazer evangelização de qualquer maneira, né? Sem capacitação, sem habilitação, não cabe mais. E esse livro, o próprio nome dele, né, Evangelização no Mais Além. A gente já sabe mais ou menos do que ele trata, né? Mas agora a gente vai realmente entrar no livro, se aprofundar na temática do livro, para entender esse processo, que a gente vê só o que está acontecendo aqui na Terra, né, na nossa sala de evangelização, e não imagina, como a Cláudia colocou lá no workshop, que por trás de tudo existe um outro lado da moeda, um outro lado da história que se dá na espiritualidade e que começa muito antes de quando a gente começa a preparar a nossa aula. Então, eu acho que vai ser muito gratificante para a gente e muito inspirador também para que a gente prossiga na tarefa da evangelização. No terceiro parágrafo, esse autor também fala que nós podemos nos eximir da função de semeador das verdades celestiais nas terras dos corações que nos rodeiam, sejam eles nossos alunos, nossos evangelizandos, nossos filhos, nossos amores. Eu achei muito bonito isso daqui, porque realmente cada um de nós que é evangelizador é um semeador, um pequenino semeador, que está semeando incessantemente nesses corações infantis, juvenis, adultos. E é uma função muito importante que a gente realiza, semear essas verdades celestiais na terra dos corações. A gente sabe que muitas vezes esses corações, que essa semente, ela vai, como na parábola que Jesus contou, ela não vai frutificar, né? Ela vai ser queimada pelo sol, ela vai ser comida pelos passarinhos, né? Ela vai ser abafada pelos espinhos, que representam, assim, de uma maneira geral, o materialismo pelo qual a gente está envolvido, né? O desinteresse pelas verdades espirituais, mas nós que estamos aqui, eu tenho certeza, nós somos semeadores que não se cansam de semear as sementes do Evangelho, né? Sem se preocupar tanto com a colheita, porque a colheita ela vai acontecer em algum momento. E nós estamos aqui hoje é porque acreditamos nisso. Acreditamos que é importante a gente continuar semeando, né? E para a gente continuar fazendo uma boa semeadura, é preciso que a gente estude, que a gente se habilite, que a gente se capacite cada vez mais. Ela falou uma coisa muito importante lá no workshop, né, em relação à nossa educação formal. Que a nossa educação formal, e a Casa Espírita não está muito longe dessa educação formal das escolas, em que a gente está com um modelo já ultrapassado, quando o mundo, a tecnologia está tudo muito mais avançado. E eu creio que essa proposta dela, ela vem de encontro a isso, de dar essa renovada, né, na maneira da gente evangelizar, né, da gente não trazer coisas prontas, respostas prontas, mas da gente, como ela falou, despertar a sede do evangelizando em relação ao conhecimento, ao tema que a gente vai trabalhar. Mas eu já até conversei isso com a Daísa, conversei com pessoas também lá da minha casa, o Jonadá. Para isso, a gente precisa se capacitar, se habilitar. E essa realidade espiritual, eu penso que ela vai nos ajudar muito. Quando li esse livro, foi no ano da pandemia, foi 2020, a gente lá no Jonadá, que a gente passou um vídeo sobre esse livro, e a gente estava até com um plano de estudar. Então, conhecer essa realidade espiritual, ela muda a gente, ela nos muda de alguma forma, porque a gente
A gente vai entender que por trás do nosso trabalho existe um outro trabalho que direciona, na verdade, o nosso. Então, a gente vai ficar mais atento, mais cuidadoso, se dedicar mais à tarefa, sabendo que existe todo um trabalho da espiritualidade que a gente vai ser mais ajudado. Quanto mais a gente se dedicar, mais ajudado a gente é. E aí o resultado final que a gente está levando para as nossas crianças e para os nossos jovens vai ser um resultado muito melhor. A nossa semeadura vai ser uma semeadura muito melhor. Tá bom? Então eu vou agora abrir para vocês. Quem tiver o livro, que quiser trazer algum comentário do prefácio, e aí, finalizando o prefácio, a gente vai seguindo em frente. A gente não tem pressa, né, Adaísa? A gente quer fazer um estudo, né, mais detalhado, né, mais aprofundado. Então, fica sempre aberta a palavra, e mesmo quando a gente estiver falando, é só levantar a mãozinha e todo mundo participa tranquilamente, tá bom? Eu fiquei aqui pensando, enquanto você falava, e hoje, quando eu lia novamente o prefácio, nessa palavra desânimo Não. e na palavra exaustos. Eu tenho observado nas conversas com muitos evangelizadores dessa questão que muitas vezes envolvem os corações de estarem meio desanimados com o próprio trabalho. A gente observa as casas com um número de trabalhadores menor, até pessoas que eram trabalhadores da evangelização que se afastaram. Há poucos dias eu conversava com uma companheira que ela falou assim: Adaísa, eu não tenho forças para voltar nem na casa, porque se eu voltar, as pessoas vão me convocar para o trabalho da evangelização. Então, a gente observa que é um momento que nós, enquanto trabalhadores da evangelização infantil, juvenil e familiar, nós precisamos estar nos cuidando, nos fortalecendo, porque o desânimo é uma erva daninha e que, se a gente não prestar atenção, invade a nossa vida e nos tira de ações importantes na sociedade. E só para fechar, e quando a gente lê aquele capítulo da Gênese, a gente observa que o capítulo vai bem nessa direção da importância do trabalho da educação. Quem puder, se não leu ainda, lê o capítulo todo. Ele vai muito no caminho da educação como primordial nesses momentos. E, inclusive, chega ao ponto de falar que as instituições que estão aí, elas estão antiquadas. E a gente pode dizer que o trabalho da evangelização da casa espírita precisa se renovar. Assim como a escola está parada no tempo, a escola formal, a evangelização da casa espírita também precisa avançar no seu formato. Eu acho que esse estudo vem bem ao encontro das nossas necessidades desse momento, que é nos fortalecer enquanto evangelizadores, para que a gente possa prosseguir mais firmes no trabalho. A Daísa, Ah, aí até dentro do que você falou e dessa reflexão que Marta estava fazendo sobre a preparação para o trabalho, a necessidade da gente encontrar novos modelos, novas formas de evangelizar, a gente vê, isso fica muito claro no contato com as crianças, porque eles trazem, né, eles trazem uma série de questões. Você às vezes prepara aquela aula, né, dentro do tema, cheio de motivação, tal, e quando chega lá, eles trazem as questões, eles começam a trazer situações familiares, eles trazem uma série de coisas, e você tem que atender. Você não pode, não, o meu conteúdo é esse, eu tenho que fazer, eu vou seguir aqui. Não, você precisa atender, né, aquilo que as crianças estão trazendo. Então, a gente precisa, mais do que nunca, se preparar e rever, né,
essa forma de evangelizar, esse modelo antigo, né, que a gente traz tudo pronto e que a gente não dá muito espaço, às vezes, para que a criança se coloque, para que ela participe de forma mais ativa. Porque elas trazem, sim, muitas questões e o nível, né? Às vezes, já daqueles pequenininhos, você vê, assim, o processo mesmo, né? Que hoje eles trazem muitos conteúdos e você precisa estar atento e acompanhar tudo isso. Agora, deixa eu dar só uma palhinha aqui. Isso, vai. Na verdade, o que a Daísa falou a respeito do desânimo, daquela questão toda, aqui no livro ele já fala: amigo, compreende o meu interesse fraternal por ti e responde sem peias, quer dizer, responda. Já hesitaste quanto aos teus próprios valores diante das graves responsabilidades que sabes repousar em tuas mãos? Nós não estamos aqui por acaso. Pensaram nisso? Nada é por acaso. Eu me lembro perfeitamente quando eu cheguei a casa, Dani, Dani falou, está precisando de alguém na evangelização. Eu falei, poxa, mas eu não tenho experiência nenhuma com evangelização. Eu estava chegando no Felipe Web, pouco tempo. Estava estudando o livro dos médios, né? Na época do estudo do livro dos médios. Falei, mas eu não tenho experiência nenhuma. Eu sou professora, mas não tenho experiência com evangelização. Ela falou assim, não, você vem ajudar a gente. Nunca me esqueci. Falei, não, topo, eu vou ajudar. E nunca mais saí. E nunca mais saí. E nada é por acaso, né? Aquela coisa, o convite é feito, o trabalhador, se está pronto, o trabalho aparece, não é assim? E é uma responsabilidade que está nas nossas mãos, caiu nas nossas mãos, repousaram nas nossas mãos. Bem que o livro colocou bem aqui numa pergunta. Era isso que eu queria dar uma participaçãozinha. Mais alguém gostaria de trazer alguma colocação, alguma participação? Tem? Marquinhos, Oi, eu gostaria de falar. É fica um à vontade, pedaço. sim. Vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo direito? Estamos sim. Então, e nisso tudo que vocês falaram aí, que todos falaram, eu achei um parágrafo muito interessante. Ele fala assim: caro amigo, o Senhor dos mundos vela cuidadosamente por ti, para teu alento. Ele ordena aos seus mensageiros que venham te amparar, e eles os obedecem alegremente, alcançando suas angústias com mãos de amparo e bondade. Ou seja, nós não estamos sozinhos, a gente tem que pensar nisso sempre, né? Que apesar das dificuldades que a gente tem, casa com pouco trabalhador, casa que evangeliza criança de assistência, que a gente sempre tem que respirar e pensar, a gente nunca está sozinho. O Senhor dos mundos sempre vela cuidadosamente para a gente e sempre manda os seus mensageiros para tomar conta da gente, para amparar a gente. Então, eu acho que a gente não pode nunca esquecer isso, né? E nesse trabalho de evangelização, a gente nunca está sozinho. Sempre tem uma espiritualidade muito amiga e querida tomando conta da gente, para a gente não desistir mesmo, para não desanimar, né? Achei esse parágrafo muito bonito. Está na página 9. Muito bom, Cíntia, muito boa observação. Realmente, né, a gente lendo essa primeira parte do texto, quem nunca passou por esses momentos? Todos nós passamos, né, na nossa trajetória do trabalho de evangelização. E aí vem, né, esse alento que o autor desse texto traz para a gente, que Cíntia trouxe agora, né? Ordena aos seus mensageiros que venham te amparar. E aí, logo no parágrafo abaixo do que Cíntia leu, ele coloca assim: foi para a tua instrução que Deus permitiu ao nosso gentil autor contar-te o que se oculta aos teus olhos embotados pela matéria,
para que, sabendo, tu te liberte de quaisquer vaticínios atormentadores em teu trabalho, né? Prenúncios, vaticínios quer dizer prenúncios. Então, interessante, né? Nada chega até nós por acaso. Então, esse livro com certeza chegou até nós, nesse momento específico, né, para a gente fazer esse estudo em conjunto, para a gente perceber que existe um outro lado da evangelização que a gente não vê e que a gente também desconhece, porque até então a gente não conhecia, a gente nunca tinha ouvido falar sobre isso, né? E isso vai ser esse alento que eu entendi assim, a minha sensação, lendo aqui no livro e sentindo isso também. Isso vai ser esse alento, porque a gente está vivendo esse momento nas casas espíritas, não só na evangelização. O pós-pandemia, ele ainda está refletindo sobre nós, nas tarefas da casa espírita, na evangelização e outras tarefas. Muitos companheiros não retornaram. Outros chegaram até a retornar, mas desistiram. Então, a gente não está querendo, claro, não vai julgar ninguém, né? São situações diversas. Mas a gente está vivendo um momento difícil, e lá na nossa casa a gente fez uma reflexão sobre isso, pensando, será que a gente não está se prendendo também muito a isso? É algo que a gente precisa refletir. Porque teve a pandemia, o pós-pandemia, 22, 23, nós já estamos em 24. Nós já em 24 continuamos lamentando 22, 23 e a pandemia. Será que não é tempo da gente virar essa página? Foi a reflexão que eu fiz e levei também lá para nossa casa. Porque 22, tudo bem, a gente estava voltando, então, cadê fulano, cadê Beltrano, fulano deixou. 23 consolidou o retorno ao presencial. Será que 24 é uma coisa para a gente pensar? Não é tempo da gente virar essa página da lamentação, que acaba trazendo desânimo para o trabalho, e começar um novo tempo com as pessoas que realmente ficaram, né? E aguardar que os outros, né, se tiverem que voltar, vão voltar, né? Outros novos chegarão, estão chegando, famílias novas estão chegando. Então, estou dando assim, minha opinião muito sincera de algo que eu refleti para mim mesma, que eu também estava me lamentando. E percebi que eu precisava virar essa página para seguir em frente. Virar a página da lamentação e seguir. Não, o que temos agora é isso. A gente tem poucos evangelizadores, poucas crianças, poucos jovens, né? Mas, ao mesmo tempo, ano passado foram chegando pessoas novas. E aí a gente lê esse prefácio, relê esse prefácio, vem de encontro a isso, a esse sentimento. Porque se a gente seguir nisso, realmente, aí o desânimo vai tomar conta da gente. Porque a gente vai ficar sempre comparando, né? O que, pelo menos para mim, estava me fazendo mal. Era comparar o que a gente tinha hoje com o que eu tinha antes. Mas eu tinha, né, passado, não dava mais para ficar presa. Eu percebi que olhar para o presente, com o que a gente tem hoje, traz o olhar para o futuro, com o que a gente vai vir a ter, que a gente não sabe. E aí esse prefácio, relendo ele hoje, é como se massageasse o coração, porque é um tempo novo. E já foi falado aqui várias vezes, né? A gente sabe, tem certeza. Nada é por acaso. Então, agora, aqui com vocês, me veio essa certeza. Esse estudo ele vai ser um divisor de águas para a gente. Se a gente também não ficar olhando mais para trás, né? Olhar agora para esse ano, 2024, e para o que vem por aí. Porque eu creio que a partir desse estudo e outros estudos que virão, a gente vai, daqui a algum tempo também, trabalhar na evangelização de uma forma diferente, mais avançada, já visando o futuro. Essa semana, eu nem comentei isso ainda com ninguém, porque eu estava viajando, cheguei ontem à noite. Eu recebi um direct, porque uma pessoa que já foi da casa, uma mãe, de 2 crianças pequenas, eu comentei numa foto dos 2 menininhos dela, que eu estava com saudade e tal. E aí ela colocou uma coisa que eu confesso a vocês que eu fiquei um pouco chocada, porque eu nunca recebi tão direto uma mensagem desse jeito. Ela colocou assim, que ela não retornou, porque os moldes da evangelização são os mesmos moldes da escola, e os filhos dela não estavam se adaptando. Então, ela preferiu reiniciar o culto do evangelho no lar e seguir. Aí eu coloquei, não, mas quem sabe uma hora vocês não possam retornar à nossa casa, a casa está sempre de portas abertas. Eu confesso que foi um pouco chocante para mim, sabe, gente? Porque nunca ninguém falou assim tão direto e reto. Mas também eu fiquei me questionando, né? Porque os filhos estão na escola. E as escolas, em sua maioria, seguem a metodologia mais tradicional, mas me fez começar a pensar também. Aí a gente começa esse estudo hoje. E já vimos lá o da Cláudia, que o elo invisível é uma outra
é uma outra metodologia, né? Então, não estou dizendo que a gente está no caminho errado, mas eu acho que se a gente pode melhorar a nossa evangelização, né? Vamos nos preparar para isso, vamos nos capacitar para isso. Estou falando demais, vou abrir agora para quem quiser colaborar com mais alguma coisa que achou bacana no texto e queira trazer para a Então, gente. Martinha, olha só. Oi, boa noite. Então, olha só, você falando isso tudo aí eu volto a esse parágrafo aqui, quando fala da instrução. Isso tudo é instrução para nós. Tudo isso aí, a gente trabalha com os evangelizando, sim, mas eu acho que a maior lição que está deixando aqui é a instrução para nós. Somos nós que vamos ter que ver tudo isso. A gente é que vai ter que se capacitar, como já falou aí, estudar, né? Parar para repensar em tudo que a gente está fazendo, tudo que a gente já fez. Então, eu acho que esse momento aqui vai ser o nosso momento de parar para refletir o que a gente vai fazer, qual é a instrução que Deus está nos mandando, né? Através desse estudo, através disso tudo. Né? O que a gente tem que aprender agora para não receber mais esse tipo de mensagem que você recebeu aí tão direta, né? Então é um momento bastante especial e reflexivo para nós, né? A gente tem que pensar muito na gente, o que a gente anda fazendo com esse trabalho da infância, da juventude e de família, né? Que moldes nós estamos usando para esse trabalho, para que não vire isso daí, essa réplica dessa educação tão embotada, né? Dessa educação tão que bota todo mundo numa caixinha, e não é desse jeito que a gente quer trabalhar, né? A gente precisa fazer diferente para que essas crianças queiram vir para a evangelização, essas famílias também queiram vir e os jovens retornem a casa, né? Eu pensei muito nisso agora. A gente, na verdade, né, a gente tem ouvido muito essa palavra, né, que a gente precisa desconstruir. Porque quando uma das avaliações daquele evento me chamou muita atenção a pessoa dizendo que tinha faltado planejamento, que as pessoas deviam ter sido divididas em grupos para receber informações, né? E aí quando a gente vê a avaliação, a gente precisa pensar muito. Então, a gente vai observando que tudo que é novo vai de encontro a crenças que nós temos estabelecidas. Por exemplo, fazer o planejamento. Tem gente que faz anual ou semestral, e muitas vezes a pessoa acaba ficando preso a esses procedimentos, a esses comportamentos, e aquilo que Mary falou naquela hora, que a criança ou o jovem ou a família vai trazendo material, vai trazendo conteúdo nos encontros, nós ficamos tão presos. Não, mas eu tenho que cumprir esse negócio aqui. Mas, na verdade, nós temos que cumprir esse conteúdo. Nós precisamos, sim, estar atentos a ouvir a nossa criança, o nosso jovem, a nossa família. Mas para você fazer isso, você precisa estudar. Porque se você for para lá com a cara e a coragem, sem estar estudando, como que você trabalha esse material que vem? Você não consegue, se você não tiver uma visão dos princípios da doutrina, dos ensinamentos de Jesus, enfim, até mesmo algumas noções de psicologia, de sociologia, você vai ficar com dificuldade de lidar com aquilo ali. Aí você prefere
trabalhar aquela coisa pronta que você levou para a aula. Que aí você se sente confortável para trabalhar aquilo. Então, na verdade, nós temos que sair desse lugar de acomodação que nós estamos para que a gente possa deixar esse novo penetrar nas nossas vidas, no trabalho. E eu digo mais, não é só com crianças, jovens e famílias, nos próprios grupos de estudos da casa, que muitas vezes são palestras, onde as pessoas não têm espaço de fala, não têm espaço para colocar as suas dúvidas, as suas angústias, porque tem uma pessoa falando o tempo todo, né? Eu acho que também, Dada, essa questão da instrução ser muito importante, mas também aliada à instrução, porque em determinado momento você vai com o planejamento pronto daquele dia, mas tudo se é desfeito se a necessidade naquele momento for outra, né? Então, a questão da instrução é importantíssima, porque eu acho que o evangelizador ele tem que saber de tudo um pouco, estar antenado às coisas que estão acontecendo no mundo afora e levar para a realidade da doutrina espírita, né? Porque uma coisa que eu sempre falo para as meninas lá na casa é que o jovem e a criança, eles precisam encontrar na doutrina respostas para as coisas do mundo lá fora, né? Porque se não ficar agradável para ele vai procurar resposta em outro lugar. Então, que ele procure dentro da casa espírita. Aliado à instrução, eu acho que também estão os recursos. Porque essa coisa da gente ficar preso à folhinha e a planejamento antigo, a criança ela não quer mais. A criança, hoje em dia, ela é mais tecnológica do que a gente. Então, essa questão do recurso também é importante, tão quanto a instrução, né? Porque se eu for para a casa espírita esperando hoje, que antigamente, na minha época de mocidade, a gente ia, fazia uma leiturinha de um texto, grifava as coisas mais importantes, né? Linkava com o evangelho, aquilo ou outro. Hoje em dia, não. O adolescente, o jovem, ele não quer ficar sentado, preso a uma folha, né? Então, assim, a gente precisa também repensar determinados recursos, né? Não ficar ali de mãos atadas ali naquele recursozinho que a gente leva, ou então um livro, porque isso faz parte da motivação, né? A criança hoje em dia não, a criança, vamos botar assim, ela não tem essa noção de que tem que ter disciplina como o adulto tem para sentar e estudar, né? Essa noção ela vem com o crescimento dele e com a instrução dos pais em casa. Agora, o que vai prender aquele jovem, a criança na casa espírita é a motivação. E a motivação está aliada ao recurso, né? Mais alguém gostaria de falar? Eu Mary? queria aproveitar e destacar um trecho aqui que eu acho que responde, né, vem também atender exatamente algumas questões que foram colocadas e o que Marta falou. Quer dizer, não é por acaso essa questão, não foi por acaso que nós estamos aqui, que nós buscamos esse estudo, que nós participamos daquele encontro com a Cláudia, não foi nada por acaso. E aí ele fala aqui, quem sabe, meu amigo, não abriste estas páginas buscando esteio para os teus passos, como derradeiro movimento de resistência. Na página 8, no finalzinho da página 8. Quem sabe, meu amigo, não abriste estas páginas buscando esteio para os teus passos, como derradeiro movimento de resistência. E mais à frente ele coloca, estas páginas foram escritas e organizadas pensando em ti. Olha só, né? Pensando em nós. Nós buscamos e tudo isso foi escrito, foi organizado pensando na gente. Então, a gente tem mais a que agradecer e aproveitar da melhor maneira possível essa grande oportunidade que nós estamos tendo. Na verdade, nós somos
primeiramente beneficiados. A gente tem que aproveitar, se preencher para poder doar na medida certa, né? Então, com o livro, a gente sempre fala assim, né, com as crianças. A gente agradece os irmãozinhos que estão ali, né, os desencarnados. Porém, agora a gente tem à mão essa obra onde tem o testemunho de como é linkado o estudo de lá com cá. Na verdade, andam juntos. E aí, aquele amparo que nós temos, né? Nós recebemos esse amparo, a importância de chegar mais cedo, porque lá eles já estão, né? Se colocar receptivos, porque a gente vai ver no decorrer, né, do estudo a importância da presença do grupo que também faz a evangelização acontecer no mais além, né? Aí a gente está tendo aqui uma comprovação, que a gente sempre falava assim, os amiguinhos espirituais estão, a gente acredita que estão, a gente acredita nos nossos amigos que estão nos intuindo, porém aqui é uma comprovação a mais, né? E é importantíssima. E a gente vai para o trabalho agora com mais certeza do amparo e a gente ficar receptiva para que as coisas fluam e vão fluindo. Isso é certo, né? E aí eu fiquei pensando aqui, Vânia, até mesmo a espiritualidade, é, Seu áudio está fechando todo fechou. sozinho. Eles nos visitam até para nos ajudar no nosso planejamento. Isso é muito lindo da gente ter certeza. Às vezes você está em casa, pensando em alguma coisa que você vai fazer, aí você dá um tempo, daqui a pouco vem uma ideia assim, você fala assim, gente, eu nem pensei nisso. Quer dizer, na verdade, esse amparo é constante para o evangelizador, né? Essa questão de ser amparada, eu fico pensando muito o seguinte, que depois que eu li esse livro lá em 2018, uma fase assim que eu já estava cansada já de trabalhar com a mocidade, já estava assim, eu acho que eu estou velha para isso, eu acho que eu não consigo mais, são 4 anos com a mesma turma, e aí eu li esse livro e me deu aquele gás novamente, por quê? Porque eu entendi que a gente é instrumento, né? É instrumento, meramente instrumento aqui, para poder facilitar o trabalho de evangelização da espiritualidade. Porém, se a gente não tiver recurso construído dentro de nós para que a gente facilite essas inspirações, fica mais difícil. Olha a responsabilidade. Eu tenho um trabalho a desenvolver, né? Porque, na verdade, a gente sabe que a gente que solicitou esse trabalho e disse que ia dar conta. A gente não se recorda, mas a verdade é essa. E tenho a responsabilidade também de me instruir, de me colocar à disposição, de me afinizar com a espiritualidade que vai trabalhar em mim esses recursos. Então, assim, é inspirador, ao mesmo tempo chama a gente para a responsabilidade. Acho que abre as cartas para a gente e fala assim: ó, as cartas estão aqui, você está vendo tudo agora. Olha a realidade que você tem aí, né? É um bálsamo, mas ao mesmo tempo chama a gente para a responsabilidade, para a gente se instruir, né? Para a gente cada vez mais captar os pensamentos, as inspirações, porque quantas vezes a gente está em casa e fala assim, ah, vou fazer qualquer coisinha amanhã, porque eu estou tão cansada, né? Aí, lendo esse livro, a gente já começa a pensar diferente, que a espiritualidade está ali conosco,
né? Que virão as inspirações, mas ao mesmo tempo eu tenho que estar disposta para receber essas inspirações, né? Senão não vai adiantar nada. Então, assim, é balsamizante, mas chama a gente também para a nossa responsabilidade de fato, né? Muito boas observações, Roberta. Alguém mais quer fazer alguma participação? Tudo bem. Aí eu pensei da gente ler esse finalzinho, né, na página 10, para quem tem o livro, esses 4 últimos parágrafos, que eu acho que fecha bem, né, o que foi falado, né, a beleza desse livro. Aí o autor fala, né, para guardar essas flores, né, ele fala das flores perfumadas, guardar no sacrário do teu coração e sorva seu perfume sempre que Ai, precisares lê, aurir. Marta, Ah, lê para gente os eu vou ler, acho que quatro. eu tenho que começar um pouco antes. É bonito. Vou começar um pouquinho antes. Recolhe esta prenda humilde das mãos do companheiro, que mais não são que as flores perfumadas da sua própria esperança e convicção no bem. Guarda-as no sacrário de teu coração e sorva seu perfume, sempre que precisares aurir forças para avançar. Nada temas, o Senhor é conosco. Despeço-me temporariamente de ti, desejando-te paz e ânimo forte. Nos encontraremos em breve nos domicílios da paz íntima, onde cantaremos juntos hinos de louvor ao Pai, confiantes na destinação vitoriosa que nos aguarda. Jesus nos ampare, hoje e para sempre. Teu irmão em Cristo, Jean Luca, 28 de março de 2017. Muito lindo esse trecho, né, gente? Tão poético. Então, que o nosso estudo possa ser isso, né? Possam ser essas flores perfumadas, né? Essa esperança, essa convicção no bem, que vem, né, nos fortalecer para que a gente nada tema, como ele fala aqui, né? O Senhor é conosco. Paz e ânimo forte. Eu acho que é o que todo mundo está precisando para seguir nessa caminhada, né, da evangelização. E temos certeza que vamos encontrar, né, muito material bom para a nossa reflexão, para a nossa instrução, para fortalecer o nosso bom ânimo através desse estudo. Então, a gente está caminhando assim já para o finalzinho, né, do nosso horário. E então a gente pede, né, para quem já tem o livro, a gente vai adiantando a leitura, para a gente já ter condição de fazer as participações. Né, e daqui a pouco também, quem encomendou o livro, daqui a pouquinho deve estar chegando, né, Adaísa? Marta, eu posso dar uma opinião de repente? Claro. Porque eu fiz assim com as meninas pediram, já que o livro ainda não chegou, eu fotografei essas páginas que a gente viu hoje, Posso fazer, do eu prefácio, digitalizo. Aham. e coloca lá no grupo para que todos possam ler, Ótimo. né? Uhum. Até o livro chegar. E na próxima, certamente o livro já tenha chegado, mas se não, já faz a mesma coisa com a apresentação, Vou fazer isso. Deixa comigo. né? Que a gente já lê, né? Quem não está ainda com o Isso, livro, porque faz a lê o de leitura hoje, com antecipada, mais calma. já pode Ótimo. participar melhor, já mais seguros, Isso. O né? importante é isso, que a gente participe, que a gente dê a nossa opinião, que a gente É, troque, né, isso. experiências. Eu me comprometo a fazer sim, vou colocar lá no grupo, tá, pessoal? Então, a gente vai, Maravilha. né, caminhando para o nosso final, né, Adaísa? Eu Vamos tenho fazer só, uma foto antes de é, tudo? eu só tenho Vamos Vamos. uns abrir a recados. cortina. Abre aí, eu tenho uns recadinhos e fazer a Abrir a nossa oração janelinha. final. Abre a cortina. Penteando os cabelinhos, ajeitando o É, sorriso. Gosta muito, né, Dadá? gosto vendo. Hoje eu tenho que fazer da outra parte, porque nós estamos com Nós duas. estamos com duas São páginas que eu duas ia te Nós falar. telas. estamos com E- 37 participantes. Então, se mantenham sorrindo, porque você Cíntia, não cadê sabe tu? aonde você está. Vamos lá, todos de janelinha aberta, um momento. Espera aí que agora.
Agora vou para outra página. Continue sorrindo. Continue sorrindo. Vamos lá. E agora não está querendo ir. Espera aí. Ih, a segunda página ficou enfraquecida? Não pode? Espera lá. Gente, agora foi. Maravilha. Obrigada, Vânia. Aí. Companheiros, então vamos aqui. Eu tenho uma encomenda aqui de 23 livros. O último aqui é o nome de Suzy. É isso mesmo? Alguém mais precisa? Porque amanhã eu vou efetivar a compra, tá? Então na verdade, vou até pedir 25 livros. Eu fico com 2 para se houver alguma necessidade. Aí vai ser assim, a partir do momento que ela me mandar os livros, é quando eu vou pedir o Pix de vocês. Porque normalmente a gente vai ter uns dias para efetivar o pagamento. Então, eu não quero dinheiro antes, eu quero depois que os livros chegarem na minha casa. Aí o pessoal que é de Bom Jesus, que pediu, a Clarice, eu acho, pediu, aí vocês vão ter que ver um jeito de pegar comigo. A gente vai Tá. dialogando. A Daísa, eu Eu e a ia Clarissa, ser. toda quinta a gente está em campus. Isso, a gente trabalha e Ah, a gente combina de pegar com você. maravilha, a gente faz uma combinação. Tá bom. Outra coisa, eu estou Show. anotando os presentes. W10, eu não sei os nomes. Eliane e. Gente, abre aí o Jussara, microfone. Não, não é a Jussara que tá com ela, não. É a mulher do Sam, eu esqueci o nome dela. Abre aí. Eliane e... Anélia. Anélia, Anélia. Eu ia falar Amélia, ainda bem que eu não falei. Olha, Anélia. é quase o nome É da de Bom minha mãe. Jesus. É de Bom Quase Jesus o nome também. da minha mãe. O nome da minha Eliane e mãe era Anélia. Nélia, né? Sem o azinho. Tem mais alguém que esteja em dupla assistindo? Eu vi Tati e Marcelo aqui. Tem mais alguém assistindo em dupla? Não? Tá. Então, nós temos hoje, pessoal, 38 pessoas no nosso estudo, já que as duas estão juntas ali, ok? Então, nosso agradecimento a todos. Vamos, então, caminhar para a nossa prece. Eu vou pedir para a Marta fazer para a gente a nossa prece final. Paz. Amado Mestre Jesus, te agradecemos profundamente, Senhor, pela oportunidade de iniciarmos esse estudo e, com certeza, fará mudanças importantes na nossa condição de evangelizadores, de crianças, jovens e famílias. Abençoa todos os companheiros aqui presentes, abençoe as suas casas espíritas, os seus dirigentes. Abençoa, Senhor, as nossas crianças, os nossos jovens e as nossas famílias. E cada um de nós, Senhor, estamos aqui com firme propósito de nos capacitarmos, de ampliarmos a nossa visão da evangelização, possa ser envolvido pelo teu amor e por ele ser fortalecido, para que possamos continuar firmes na tarefa da evangelização, para que possamos continuar dispostos a seguir em frente nessa tarefa com a qual nos comprometemos antes da nossa reencarnação. Abençoa-nos, Senhor, abençoa o trabalho das nossas casas espíritas
e que possamos, em breve, estar juntos novamente, dando continuidade aos estudos e reflexões dessa obra que temos certeza fará a diferença em nossas vidas. Que tenhamos uma noite de paz, Senhor Jesus, e que estejamos todos abençoados e protegidos pelo teu infinito amor. Fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Companheiros, uma boa noite. Quando será o nosso próximo encontro? Pode abrir o áudio e Boa dizer noite, gente. qual é o dia do nosso próximo Boa encontro? noite, Dia gente. 18. Dia 18. Ótimo. Não, 19, 19. né? 18. 4, Não, 7, 18. Ah, 11. tá, 18. 18. É. Ah, 18. Dia Então, bem gente, um dia importante para nós espíritas, né? De exato. abril. Lance o livro espírita, né? Isso aí. Pessoal, e só lembrando a quem os coordenadores aí de mocidade e de infância também, que a gente vai ter uma reunião sobre o nosso evento do dia 16 de junho. Mas eu vou fazer uma pesquisa lá no grupo de qual será o dia e melhor horário para a gente conversar. Beijinhos para todos. Boa noite. Boa noite. Pessoal, boa noite. Beijos, boa noite. Boa noite para todos.